Olá galera, professor Wagner do curso Agora Vai. Estamos de volta aqui com o nosso extensivo de Física 2017. Nós tivemos alguns problemas nas últimas semanas, problemas técnicos, problemas pessoais também, mas estamos de volta gravando aulas para você. E agora a gente começa dinâmica. Gente, a gente vai falar sobre forças, leis de Newton, certo? Até então a gente falou de cinemática, a gente começou a explicar como que funcionam os movimentos, as ideias, de como que é uma velocidade, o que é uma aceleração, como que a gente pode interagir com esses sistemas, lançamentos horizontais, lançamentos oblíquos. A gente viu todo esse sistema. Se você não viu, dá uma olhada no extensivo na frente 1, que é a frente que a gente está trabalhando aqui hoje, beleza? E hoje a gente vai falar um pouquinho com você sobre as leis de Newton, a ideia de força, porque a partir de agora a gente vai tentar entender como que acontece, por que acontece esse movimento, e a partir daí utilizar essas leis de Newton para a gente conseguir compreender várias formas desse sistema, tá? Primeira coisa que a gente precisa saber é o que é uma força. Força nada mais é do que a interação entre dois corpos. Então, um recado para você é que você não tem força. A gente não tem força, gente. A gente tem aí energia, tá? A gente se alimenta para ter energia, para a gente poder transformar essa energia em alguma forma de trabalho, que é uma forma de gastar essa energia. E nesse trabalho eu posso ter força aplicada, certo? Desde que eu tenha interação com outras matérias. A força em si, ela tem dois sistemas. Ela pode ser uma força de contato, quando eu realmente tenho contato com o sistema e aplico força nesse sistema, ou pode ser uma força de campo, como por exemplo a força gravitacional, a força da gravidade sobre a Terra, certo? Que corpos que têm grande quantidade de massa acabam atraindo outros elementos, outros corpos com massa para si. Isso a gente chama de força gravitacional. Outras forças de campo, que são forças que atuam à distância, são as forças magnéticas, força elétrica, ok? Forças nucleares e aí por diante. Tranquilo? Gente, Newton, o Sir Isaac Newton, ou conhecido como Sir Isaac Newton, ele descreve três leis importantíssimas que mudam toda a ideia da física, certo? São chamadas as três leis de Newton. E elas explicam exatamente por quê e como que os movimentos acontecem. Newton reuniu vários estudos dos seus antecessores para tentar explicar e formular em algumas leis como que a gente poderia entender esse mecanismo, esse sistema, certo? Bom, a primeira lei que Newton descreve é chamada de lei da inércia, onde ele diz o seguinte: um corpo que está em repouso permanecerá em repouso, e um corpo que está em movimento retilíneo uniforme, ou seja, com velocidade constante, vai permanecer com velocidade constante, a não ser que algo o tire desse estado inercial, estado de repouso ou estado de velocidade constante. Esse algo que tira ele desse estado inercial é o que a gente vai chamar de força. Então o que Newton está querendo dizer? Ele está querendo dizer que nada vai mudar um sistema se não existir força aplicada nesse sistema, certo? Então na primeira lei da inércia, ele está dizendo o seguinte: se a força resultante no sistema, ou seja, se as interações que resultam em um sistema forem nulas, zero, esse sistema vai permanecer com velocidade constante se ele já estiver em movimento, ou em repouso, se ele estiver parado. Então, um bloco parado no chão, por exemplo, não tem forças atuando sobre ele? Tem sim. Tem força peso, tem força normal, que a gente vai falar daqui a pouco o que são essas forças, mas essas forças se anulam. E quando eu vou fazer o resultante, a resultante dessas forças, certo? Lembrando que força será uma grandeza vetorial. Então ela vai ter módulo, ela vai ter direção e ela vai ter sentido. Então quando essas forças são da mesma intensidade, porém em sentidos opostos, elas se anulam. E aí se a força resultante de um sistema for zero, esse bloquinho no chão permanece parado, certo? Outra ideia é que se eu tiver um corpo movimentando no espaço, por exemplo, e as forças que agem nesse corpo, as resultantes forem nulas, esse corpo vai permanecer em velocidade constante, sempre, ok? É isso que diz a lei da inércia. Então, pensar num exemplo, você entrou num ônibus, certo? O ônibus estava em repouso, você está lá subindo no ônibus, você não conseguiu sentar ainda, você está tentando se equilibrar, de repente o ônibus parte e você quase cai. O que aconteceu? Foi alguém que te empurrou? Não, não foi ninguém que te empurrou. Na verdade, o que acontece é que o ônibus sai em movimento e você que estava em repouso tende a continuar em repouso pela lei da inércia,
Você não está com interação com nada. De modo que, então, nesse caso, você tende a ficar parado. O ônibus sai, você fica parado, por isso que você cai. A mesma coisa, depois que você se adaptar a esse movimento, você conseguiu interagir com o ônibus, você está em movimento junto com o ônibus, a 60 km por hora, o ônibus freia com tudo. Você é lançado lá para frente. Professor, por que eu sou lançado lá para frente? Alguma força de novo? Não! É porque você estava em movimento e permaneceu em movimento. Ok? Isso acontece quando você bate com o skate na guia, quando você bate com a bicicleta em algum lugar, acontece exatamente a mesma coisa, certo? Você estava em movimento e permanece em movimento, por isso que você é lançado para um certo ponto. Nesse caso, não são interações de força que estão agindo nesse sistema, beleza? A segunda lei de Newton já é outra coisa, ou seja, ela já explica o oposto. A primeira lei diz que se a força resultante for zero, o corpo em repouso permanece em repouso. O em movimento permanece em movimento com velocidade constante. Agora, se essa força resultante for diferente de zero, aí tudo muda nesse sistema. O sistema passa a ter uma aceleração. O que é ter uma aceleração? Vai ter uma alteração na sua velocidade. Ou seja, se ele estava em repouso, ele entra em movimento. Se ele estava em movimento, ele pode ser colocado em repouso ou aumentar a sua velocidade, certo? Ou seja, ele vai alterar o movimento. Então a força é uma interação no corpo que é capaz de alterar o movimento desse corpo, fornecendo a esse corpo uma nova velocidade que vem por causa da aceleração. E aí Newton descreve que uma força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então olha só o que ele diz na segunda lei. Ele diz que caso as forças resultantes de um sistema sejam diferentes de zero, eu posso, através de uma força, de uma interação com esse sistema, alterar o movimento desse sistema, que pode ser descrito como força resultante igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, um corpo inercial que tem a massa vai alterar o seu movimento por causa da presença dessa força resultante diferente de zero. Beleza? E a terceira lei de Newton, gente? A terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. Imediatamente quando eu aplico força em um sistema, por exemplo, quando eu empurro essa lousa me empurra com a mesma intensidade, mesma direção, porém em sentido oposto. Eu empurro ela para lá, para o fundo, ela me empurra aqui para próximo da câmera, certo? Isso está relacionado a uma reação, ou seja, quando você tem contato entre dois corpos, a ação gera imediatamente uma reação. Por isso que quando eu faço força entre os meus braços, ele permanece em repouso. Porque eu tenho que fazer força com esse e força com esse para gerar essa reação, certo? Reação de uma força de mesma direção e mesmo módulo, porém em sentido oposto. Então, reação é uma força de mesmo módulo, que é a mesma intensidade, mesma direção, porém em sentido oposto, certo? Só que ação e reação ocorrem em corpos distintos. Se eu estou interagindo com a lousa, eu empurro a lousa para lá e a lousa me empurra. Então tem uma força aplicada na lousa e uma força aplicada em mim. São em corpos distintos, guarda isso. Não existe ação e reação dentro do mesmo corpo. Isso não existe. Eu aplico ação em um corpo e ele devolve essa reação sobre o meu corpo. São corpos diferentes. Aí a gente vai falar das aplicações dessas três leis de Newton, certo? Quais são as aplicações dessas leis? Bom, eu vou começar falando das aplicações da dinâmica com você, tá? Para a gente pensar em aplicações da dinâmica, a gente vai começar a perceber e a entender que a gente precisa classificar as forças dentro desse sistema. Então eu tenho um bloco aqui no piso, certo? Quando esse bloco está colocado em contato com o piso, olha as forças que aparecem. Vai aparecer uma força peso. Vai aparecer, gente, uma força peso. O que é essa força peso? Essa força peso é a força de atração gravitacional que a Terra faz sobre esse corpo, puxando ele para o centro da Terra, para o centro de massa da Terra. A força peso depende da aceleração gravitacional. A aceleração gravitacional próxima aqui da superfície da Terra é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. A gente usa 10 metros por segundo ao quadrado, mas ela na verdade é 9,78 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Tá? Mas a gente acaba arredondando para 10 para poder trabalhar tranquilo com você, tá? Então o peso de um corpo vai ser a medida do seguinte, é a massa desse corpo vezes a aceleração da gravidade, que é o mesmo conceito de força resultante da lei da dinâmica. Força resultante é massa vezes aceleração. Nesse caso a força resultante é o peso, que é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, que é g, certo?
Então a gente vai ter o peso desses corpos que vão agir nesse sistema, certo? A partir daí, a gente pode pensar no seguinte: se esse corpo está em contato com o solo, esse peso, que é uma força, está aplicando força nesse solo, uma força-peso. Imediatamente vai ter uma reação, que vai ser a força normal. Só que toma muito cuidado, peso e normal não são ação e reação. Por quê? Porque o peso está aplicado no bloco e a normal está aplicada também no bloco. As duas forças aplicadas no mesmo corpo não são ação e reação. Professor, mas como que é isso então? Acontece o seguinte, que quando a força-peso do bloco comprime o piso, é aplicada uma força de compressão sobre o piso, que normalmente a gente não representa aqui. É essa força de compressão no piso, que tem o mesmo valor da força peso, aplica de volta sobre o bloco uma força normal. Mas como o nosso estudo depende só do peso e da normal, a gente acaba utilizando só essas duas forças, a gente acaba esquecendo, excluindo essa força de compressão. Só que isso gera muita confusão nos alunos, porque eles olham e falam assim, nossa, peso e normal são ação e reação, porque tem o mesmo módulo, mesma direção, porém em sentidos opostos. Mas não é, porque estão aplicadas sobre o mesmo corpo. A normal é a reação da força de compressão que o peso faz sobre o solo. Certo? Beleza. Gente, como a normal nesse caso é a reação dessa força de contato, né, da compressão, que tem o mesmo valor do peso, a gente vai falar que nesse caso então a normal em módulo é igual ao peso desse corpo, certo? Outra força que aparece é a força motora, é a força que você aplica nesse corpo para tentar colocar ele em movimento. Se a superfície for completamente lisa, qualquer força é capaz de colocar esse corpo em movimento. Porém, se a superfície não for completamente lisa, uma superfície normal, como a gente já conhece, ela vai ter uma força de reação chamada força de atrito. O que é essa força de atrito, professor? Gente, se a gente fosse observar aqui, a gente acha que o bloco e o piso são extremamente lisos, mas eles não são. Eles têm várias ranhuras na sua estrutura. Além do que, eles são formados por átomos que têm elétrons em sua superfície. Então existe uma interação eletrostática entre o material do bloco e o material da superfície do piso. Então olha só, você tem interação eletrostática e tem ranhuras na estrutura, e não é completamente liso. Isso atrapalha o movimento, faz com que comece a surgir uma força então que impeça esse movimento. E essa força que impede esse movimento é chamada de força de atrito. Essa força de atrito vai depender de um coeficiente de atrito, que vai depender do material que é feito o corpo, que está deslizando, que, por exemplo, o bloco, e do material do piso, que, por exemplo, o chão. O atrito é muito importante. A gente não conseguiria se locomover num piso, por exemplo, andar, se não houvesse o atrito. A gente não conseguiria ter movimento das rodas de um carro e se movimentar com o veículo se a gente não tivesse o atrito. Então o atrito é muito importante. Você já tentou ficar em pé num chão totalmente ensaboado? Você não consegue, ou numa superfície de gelo, você não consegue. Por quê? Porque lá o atrito é praticamente zero, certo? Então a gente precisa ter o atrito para a gente conseguir algumas interações. E esse coeficiente ele é tabelado. Então a gente tem uma tabela de coeficientes de atrito de materiais com materiais. Então a única ideia que a gente precisa saber é como utilizar esses coeficientes. A força de atrito que surge num bloco depende do contato que age sobre esse bloco, né? Do contato com o solo que ele tem, do contato com o corpo que ele tem. E esse contato pode ser medido através da normal, porque toda vez que eu tiver o contato eu vou ter a reação dessa normal que vai ter a mesma intensidade. Então a gente vai considerar essa força de atrito a partir da relação do coeficiente e da normal. Então a força de atrito vai ser o coeficiente de atrito vezes a normal. Só que existem dois tipos de coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito estático, que é antes do corpo entrar em movimento, qual que é a força que eu preciso fazer para esse corpo entrar em movimento, e o coeficiente de atrito cinético, que é quando o corpo já está em movimento. Mas isso, gente, é um estudo exclusivo da força de atrito, que vai ser a nossa próxima aula. Então não deixe de acompanhar os nossos vídeos, não deixe de dar um like, não deixe de estar conosco para você aprender muito mais física e gabaritar as suas provas, beleza? Um grande abraço, galera, um beijo no coração de vocês e até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima aula. Valeu!